Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do SSA Cast, essa série de podcasts aqui de um dos projetos digitais do SSA Digital. E é com muita satisfação que hoje eu vou conversar com meu amigo Jacques Schaumann, consultor, um grande consultor, pessoa experiente, pessoa com quem eu conversei aqui antes da gente fazer o podcast e me senti muito honrado aqui com os ensinamentos que tive com esse grande colega. Vou pedir para ele se apresentar aqui, falar um pouco dele, antecipar um pouco do nosso assunto aqui hoje, que é planejamento estratégico. Meu amigo Jacques Schaumann, seja muito bem-vindo em nome do SSA, em nome do Sebrae, desse convênio maravilhoso, seja muito bem-vindo. Meu amigo Charles, eu hoje me sinto muito feliz porque conheci uma pessoa, já conversamos sobre isso, uma pessoa que tem uma envergadura de conhecimento e que nos deixou aqui muito à vontade e com certeza conduzindo esse programa com vários projetos que você falou, o resultado será muito bom. Eu me sinto feliz em estar nessa casa, uma casa que eu já trabalhei em outras oportunidades e é muito bom estar aqui novamente, viu? Bom, o meu trabalho é um trabalho que visa muito trabalhar com gente. Aliás, a missão da minha empresa é prover soluções com foco nas pessoas, promovendo o desenvolvimento sustentável das organizações. Então, a minha missão hoje é o seguinte: o foco é em gente, pessoas. Se nós não focarmos nas pessoas, se focarmos nas coisas, no processo, as coisas não vão rodar, porque quem faz são as pessoas, porque são elas que inovam. Então esse é o ponto. Meu amigo, uma delícia conversar com você aqui, faz total sentido. Só para aproveitar aqui o gancho, eu não lembro agora o nome do pensador, mas eu lembro da frase. Alguém disse que 100% dos seus clientes são pessoas. 100% dos seus funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, né? mas enfim, meu amigo Jacques Schaumann, olha, vou direto ao ponto para a gente começar o nosso diálogo aqui. O que é planejamento estratégico? Essa palavra, aliás, duas parecem assim, palavras muito planejamento estratégico. E as pessoas, às vezes, até esse assunto ficou assim meio desgastado, não é? Mas planejamento estratégico é eu ter um plano, uma estratégia, uma forma de fazer as coisas acontecerem vislumbrando o futuro. Quando eu penso em planejar, geralmente eu preciso me antecipar a acontecimentos que poderão ou não acontecer. A grande sacada é que quando eu, no presente, vislumbro atividades, coisas que poderão acontecer no futuro, eu já me antecipo e tomo precauções, providências, e é muito mais fácil no futuro eu saber o que eu deverei fazer. Porque quando o futuro chega e eu não planejei no presente o que eu deveria fazer, eu fico atônito, eu fico sem saber o que fazer. E aí o que acontece? As coisas começam a não dar certo, porque faltou aquele momento do pensar antes. Eu sempre digo assim, essa pergunta eu sempre faço, é o presente que determina o futuro ou é o futuro que determina o presente? Essa pergunta mexe com muita gente. E a maioria responde, é o presente que determina o futuro. E eu digo assim, não é verdade, o presente determina o futuro. Porém, o futuro também determina o presente. Ambas têm um peso. Mas olha só, qual delas tem um peso maior? Aí eu sempre digo, se você vive só o presente e não sabe o que você quer no futuro, você está indo para onde? Essa é a pergunta. Então eu primeiro penso o que eu quero lá no futuro, porque é a partir daí que eu vou fazer o que eu devo fazer hoje, no presente. Isso é planejar estrategicamente. Sensacional, meu amigo. Mas olha, a gente vê aí muita gente falando sobre planejamento estratégico, a gente vê experiências de sucesso de empresas que eram modestas e se transformaram em grandes empresas, grandes corporações, em razão de terem feito um bom planejamento estratégico, exatamente fazendo o que você dizia agora, né? Antecipar o futuro, né?
Eu diria até o seguinte: quando você vive o presente sem a expectativa do que é que vai ser o futuro, você está à deriva. Mas quando você pensa no futuro para trabalhar o seu presente, você botou a mão no volante da sua empresa, né? Porque ali você está planejando o que você vai ser daqui a alguns anos. A gente vê também, por exemplo, aquele cara que vai atrás do balcão da loja dele e diz: o olho do dono é que engorda o negócio, né? Você imagina, por exemplo, uma farmácia que o dono fizesse isso, jamais chegaria a 1000 farmácias, como a gente tem aqui o exemplo, né, em Fortaleza mesmo, da Pague Menos, né? Se o Deusimar Queiroz fosse para trás do balcão dizer, na primeira farmácia dele, quem engorda o negócio é o olho do dono, e não saísse dali, como é que ele ia, né, se transformar em 1000 farmácias? Então a gente tem vários exemplos de que o planejamento estratégico é realmente importante. Mas aí vem a questão: por que muitos empresários não fazem planejamento estratégico? Apesar da gente saber da importância do planejamento estratégico, por que razão muitos empresários não se ocupam disso, não pensam nisso, ou simplesmente não fazem planejamento estratégico? Boa pergunta. Essa daí é uma pergunta fantástica. Então, a maioria não faz, primeiro porque ele acha que é perda de tempo. Para fazer planejamento, tem que sentar e tem que pensar onde eu estou fraco, onde eu preciso melhorar, quais são as minhas fortalezas, onde eu estou bem, quais são as oportunidades que o mercado tem que eu não estou usufruindo, quais são as ameaças que estão vindo para cima de mim que eu não estou atento. Eu tenho que entender qual é a minha situação atual hoje, entender o que eu preciso fazer e tomar uma ação para resolver. Para fazer isso aí, você precisa se sentar, né? Você precisa pensar, porque tem que ter um momento da empresa que a gente chama de pensar estratégico. O pensar estratégico, ele vem antes da administração estratégica. Eu não vou fazer o planejamento se eu não tiver o pensar. E eles acham que pensar é perda de tempo. Eles gostam muito do operacional. Tem empresário que quer botar a mão na massa. Quando ele diz assim, não, mas vamos sentar para pensar. Não, eu não tenho tempo para isso não. Lamentavelmente, quando tem esse pensar, ele até tem ganhos, mas poderia ter muito mais se parasse para pensar o que tem que fazer antes. A sua fala agora me fez lembrar, meu amigo, o livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra, você deve conhecer, e lá no início do livro ele fala: olha, é importante planejar a guerra, mas não porque você vai executar tudo o que planejou durante a guerra, porque quando a guerra começa, que você está na trincheira, aquilo tudo desaba numa sucessão de acontecimentos imprevistos, que não foram previstos no planejamento. Mas se você não pensar antes, você não consegue improvisar na hora que está lá dentro da trincheira, você não conseguiu construir nenhum cenário enquanto pensava antes da guerra. Então, assim, é extraordinário, né? Assim, realmente a gente pensar que o planejamento estratégico, pelo que eu entendi, pelo que você está falando, né, é o exercício do pensar, né? Você pensar antes, né, mesmo que você tenha que fazer ajustes no seu planejamento quando você for executá-lo, é importante que você tenha feito esse exercício para poder saber fazer os ajustes certos. É isso mesmo, meu amigo? Olha, mas então assim, aproveitando o gancho, eu ia te perguntar o seguinte, aliás, vou te perguntar o seguinte: nesse caso, quais são os riscos de o cara não fazer o planejamento estratégico, né? Então, assim, quais são os perigos que um empresário que não pensa estrategicamente pode enfrentar na hora que for executar lá as tarefas que ele tem que fazer para crescer a empresa dele? Essa pergunta também é muito boa. Eu sempre digo assim, se você pensar empresário que pensou antes e fez planejamento estratégico, veio algo circunstancial que ele não havia pensado. O planejamento estratégico dele foi por água abaixo. Porém, os que não tinham planejado, quando veio algo inusitado, eles mesmos foram por água abaixo. Entende? É isso aí que acontece. Então, quando você me faz essa pergunta, qual o risco? O risco é o seguinte: quando você não parou para antever, quando eu digo antever, não é adivinhar. Um planejamento estratégico não é uma sessão de adivinhação, não é isso. Mas é um momento em que eu vejo quais são as tendências, eu vejo como é que o mundo está mudando, eu vejo o que é que as pessoas ao meu redor estão fazendo, qual é o pensar que acontece no mundo, quais são os comportamentos que estão trabalhando assim, as pessoas naquele momento, que culturas estão sendo desenvolvidas, que forma de agir, de pensar, ou seja,
Quando eu olho para tudo isso e crio uma estratégia, o que é estratégia? É uma forma de trabalhar, de vivenciar, de viver, de dar resultado, de uma forma talvez até diferente. Quando o problema chega, eu já pensei, então eu parto na frente, né? Então, o risco maior é o indivíduo que não planeja é um bombeiro dentro da empresa. Apaga incêndio todo santo dia, porque ele não parou para fazer o que ele deveria ter feito, que é planejar, né? Olha, meu amigo, uma maravilha falar com você. Faz todo sentido para mim, né? Assim, às vezes o cara está tão envolvido ali no operacional, não para pensar o estratégico, ele não para nem para pensar nos porquês ele está tão envolvido com o operacional, apagando incêndio todo dia, né? Então, assim, é uma questão realmente de parar, botar a cabeça para funcionar. Tá certo, mas vamos imaginar então aqui, meu amigo Jaque, que eu tenho uma empresa, mas e aí eu me dei conta, eu me sensibilizei para a minha necessidade de planejar. Digamos que eu seja um ex-mecânico que montei minha própria oficina, a oficina era pequena, era só eu e um ajudante, mas agora a oficina cresceu, eu já tenho uma equipe de 5, 6 pessoas trabalhando comigo, e aí eu vejo que eu ainda estou muito operacional, muito ocupado, eu sou o primeiro que chega, eu sou o último que sai. A minha empresa tem potencial para crescer, mas eu estou muito desorganizado, eu não consigo dar esse passo, subir esse degrau do planejamento estratégico, e aí vem a pergunta, por onde começar? Digamos que eu deseje fazer o planejamento estratégico da minha empresa, sair dessa condição tão operacional e ir realmente para um novo estágio, por onde que eu começo? Bem, primeira coisa é o seguinte, não queira fazer você o seu planejamento. Traga alguém externo, tem que ser um agente externo, uma pessoa que possa ser um condutor, um facilitador desse trabalho. Primeira coisa é isso. Pessoas que tenham desenvoltura para fazer o planejamento. Outra coisa, puxe da sua empresa pessoas estratégicas que estão em postos de trabalho, que estão em cargos, que possam participar daquele dia. O planejamento tem que ter o dia para isso. Tem que ser um dia memorável. É um momento em que eles se reúnem para fazer esse trabalho. Às vezes não é nem na empresa, eu até sugiro que não seja. Às vezes é num sítio, é num hotel, é num local lúdico, entende? Porque ali eles vão levantar questões, problemas, e o empresário precisa ouvir lá os seus colaboradores, estratégicos no caso, quais são as debilidades que eles enxergam na empresa. Então, o facilitador vai o quê? Vai ouvir isso, o empresário vai então fazer o quê? Estabelecer as ações que são necessárias para que aquele assunto seja resolvido e ele possa então sanar ou resolver aqueles problemas. E o mais interessante é que esse planejamento ele faça o monitoramento dele. Porque não existe planejamento sem monitoramento, não adianta. Eu já vi planejamentos muito bem feitos, bem elaborados, aí ele engaveta, não adianta nada. Então, o planejamento tem que ser algo simples, algo do dia a dia, que ele possa estar ali todo dia ticando, olhando, não é? Como é que isso foi feito, por que foi feito, quem é que vai fazer, com datas. E toda vez que as ações forem contempladas e forem realizadas, ele celebrar com os seus colaboradores, né? Celebrar, parabéns pessoal, nós alcançamos a meta, porque planejar sem meta também não se vai para lugar nenhum. Então, eu sempre sugiro, se você vai planejar, parabéns, mas traga alguém que possa lhe ajudar nesse sentido, e isso não é custo, isso é investimento. Você vai ver que a sua vida, da sua empresa vai mudar completamente. Excelente. Eu vou pegar o gancho agora do que você falou, meu amigo, porque me deu a impressão na sua fala de que o empresário ele precisa ter também ali uma atitude, né? Ele tem que ter a atitude certa para que o planejamento estratégico seja eficaz, seja efetivo, porque não adianta nada, como você falou agora há pouco, né? Planejar tudo bonito, lindo e maravilhoso no papel e depois enfiar aquele planejamento na gaveta, aquilo não vai se transformar em ação. Então eu penso, né, que o empresário ele precisa ter um tipo de atitude, um tipo de comportamento, um tipo de postura
que seja favorável à implantação efetiva do planejamento estratégico. Então, eu perguntaria o seguinte, o planejamento estratégico, ele se aplica somente à empresa ou ele pode se aplicar também ao dono, ao líder, ao fundador da empresa, de modo que ele possa construir ali a atitude, a postura certa para tocar a empresa dele dentro desse contexto do planejamento estratégico? Essa daí ensejou a última pergunta com a coisa mais fantástica do mundo, né? Muito boa. Então é o seguinte, um líder, ele precisa criar e fazer outros líderes acontecerem na empresa. Mas uma coisa que é importante é ele, primeiro, ser uma pessoa que saiba ouvir. Um empresário que quer resultado, ele não pode ser alguém que as pessoas tenham medo de falar com ele. Ele tem que ouvir. Outra coisa, ele tem que ter empatia. Quando a pessoa fala uma coisa, ele saber se colocar no lugar da pessoa. Ele entender por que ele falou aquilo. Né? Outra coisa, tem que ser uma pessoa que tem o hábito de receber feedback, retorno, devolutiva. Saber por que eu agi dessa forma. E não ficar zangado quando alguém dá a ele um retorno positivo para ele mudar o comportamento. O que os empresários têm que entender, inclusive que tem empresa, é que eles é que partem na frente, dão exemplo. Eles são a liderança maior. Não é? São eles que criam a cultura organizacional. Uma cultura de uma empresa, geralmente, ela é calcada no dono da empresa. Se ele é um indivíduo irascível, briguento, uma pessoa que não gosta de conselho, uma pessoa que vive discutindo, não delega, quer fazer tudo sozinho, ele simplesmente está criando uma cultura que não vai dar em nada na empresa. Então eu sempre digo, o empresário ele precisa, antes de tudo, ser uma pessoa maleável, uma pessoa que delega, uma pessoa que tem como a liderança a mobilização das pessoas para que elas queiram fazer. Ele não vai mobilizar para as pessoas fazerem. Eu tenho que ter pessoas comprometidas porque querem fazer, mas eles querem fazer porque eu compartilho com elas os meus anseios, eu compartilho com ela os meus sonhos e as minhas visões. Se ele fizer isso, ele não vai ter só um empregado, ele vai ter um colaborador junto dele, crescendo junto com ele. Esse é o ponto. Maravilha. A liderança pelo exemplo, né? É aquela máxima de que a empresa é o reflexo do dono. Então, não tem sentido o dono cobrar da equipe aquilo que ele mesmo não faz, né? Olha, nossa conversa excelente. Infelizmente, a gente tem uma meta de tempo aqui. Eu conversaria a noite inteira, né? Ficaríamos aqui até de manhã conversando, batendo papo. Mas, infelizmente, a gente tem aqui uma meta de tempo. Eu vou pedir para o meu amigo Jacques Schaumann dar aqui as suas palavras finais, mas já agradecendo novamente em nome do SSA, em nome do Sebrae, desse projeto maravilhoso aqui, desse convênio, agradecendo que você tenha vindo aqui conversar com a gente. Vou pedir para você dar suas palavras finais e a gente vai encerrar aqui o nosso podcast. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Suas palavras finais. Eu também quero agradecer a sua amabilidade, meu amigo Charles, a sua hospitalidade, a forma como você me acolheu aqui. Fazer parte desse projeto para mim foi um momento de crescimento também, e eu poder colaborar com alguma coisa do meu conhecimento para que as pessoas cresçam também, para mim isso é motivo de alegria, muita alegria. Portanto, eu quero aqui desejar a todos os que estão me ouvindo agora, nesse momento, que façam uma reflexão acerca de como você está se conduzindo, né? E veja o seguinte, uma pessoa que não sabe para onde vai, ela vai para lugar nenhum. E o David Starr Jordan, um cara que eu gosto muito de citar essa frase, ele diz que o universo conspira a favor daqueles que sabem para onde vão. É importante você saber o que você quer da sua vida. É importante você saber onde você quer chegar. Se você souber, você vai trabalhar em prol disso. Então, um sucesso a você, sucesso à sua equipe, sucesso a todos que estão nos ouvindo. Um forte abraço. Meu amigo Jacques Schaumann, muito obrigado. E a você que está nos ouvindo, é isso. Encerramos hoje aqui mais um SSA Cast, essa série de podcast aqui do projeto do SSA Digital. Falamos hoje com Jacques Schaumann, grande consultor, falamos sobre planejamento estratégico. Aprofunda o assunto. Fica ligado aí nos próximos podcasts. Um grande abraço e até a próxima.